Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nós estamos na quarta-feira da vitória. Amém. E nós vamos falar hoje sobre o segredo de ter uma vida abençoada. Amém. O segredo de ter a vida abençoada. E como eu falo uma vida abençoada? A vida abençoada na vida material e na vida espiritual. Amém. Porque a vida material tem que estar ligada à vida espiritual. Por quê? Porque os dois mundos é ligado, espiritual e material. Amém? Por isso que Paulo, falando para a igreja de Filipe, os filipenses, falando sobre isso. A igreja de Filipe era uma igreja abençoada, uma igreja próspera. E quando você lê a história dessas igrejas, você vai ver que essa igreja de Filipe era uma igreja que abençoava a vida do apóstolo Paulo, em oração, em mantimento, roupa. É por isso que essa carta aqui, você vai ver muito Paulo falar de alegria, tá? De alegria, porque essa igreja aqui, ela entendia o que era a obra missionária, e ela entendia que era necessário estar semeando na obra. Amém? E por isso que essa igreja era uma igreja abençoada, porque ela exercia a palavra. E se vocês exercer a palavra, vocês vão ser o homem e a mulher mais abençoada nos seus bairros. No bairro onde você mora, você vai ser conhecido como uma mulher abençoada e um homem abençoado. Porque prosperidade, ser próspero, não é ter casa, carro e etc, etc. Ser próspero é não faltar. Amém? É você ter e você ter para ajudar o próximo. Porque tem rico que é miserável. Rico tem e ele não gosta de compartilhar um pouco com aqueles que precisam. Bem-aventurado, próspero é um homem que tem, ele ajuda os outros ainda. É aquele que dá comida para aqueles que têm fome, dá roupa para aqueles que não têm roupa, dá calçado para aqueles que não têm calçado. E essa igreja era assim. Essa igreja é uma igreja próxima por isso. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, ó, Filipenses 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você viu que Paulo falou para a igreja de Filipe? Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O segredo de viver uma vida abençoada. Pastor, como que eu posso viver uma vida abençoada? Primeira coisa, ser firme na fé. Ser uma pessoa constante com Cristo. Quando eu falo ser constante com Cristo, não é somente aqui na igreja. Vir aos cultos, ouvir a palavra, vir na intercessão, estar aqui na escola bíblica dominical. Não, é muito mais do que isso. É ter uma vida de santidade no teu trabalho, no teu bairro, dentro da sua casa principalmente. Sabe por quê? Porque na tua casa você é luz. Na tua casa você vai ser uma pessoa observada por todos. Eles podem errar, você não pode errar. Porque quando você errar, eles vão falar assim: tu não é crente. Eles podem beber, eles podem xingar, eles podem gritar, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas quando você, porque isso é normal às vezes, né? Não todas as vezes. Tem hora que você não está legal, às vezes você faz coisa porque ninguém é perfeito, e eles vão te condenar por aquilo que você faz. Eles vão te apontar. Por isso que nós, em primeiro lugar, nós temos que perseverar. Perseverar. Por que perseverar? Aqui para mim, depois conversa. Por que perseverar? Porque na caminhada da fé, nós vamos deparar com muitas coisas. Muitas coisas. Se Abraão soubesse que ele ia passar por um momento de tribulação, momento não, muitos anos de tribulação. Primeira tribulação é porque a tua mulher não poderia gerar. Segundo, enfrentou uma seca muito grande, muitos morreram. Se ele pudesse enxergar o futuro, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio, que ele não sairia da terra dos caldeus, porque era uma terra delituosa, era uma terra que tinha água, era uma terra que tinha pasto. Abraão já era rico. Abraão não foi seguir a Deus atrás de riqueza, atrás de ouro, atrás de prata, porque quando você lê a Bíblia já diz que Abraão já era herdeiro de uma grande riqueza. O teu pai Terá já era rico. Ele foi porque a necessidade dele era adorar a Deus.
A sua família adorava outros deuses, mas Deus se revela a ele. Deus se revelou a Abraão da mesma forma que Deus se revelou a você. Mas Paulo estava falando para a igreja de Filipenses sobre isso aqui. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus pelos seus filhos. Deus, ele tem um cuidado muito tremendo com você. Deus te ama. Às vezes você não pode entender o amor de Deus por você. Eu vou te provar que ele te ama. Hoje você levantou. O amor dele alcançou você hoje, porque ele permitiu que você levantasse hoje. Aleluia, ele te ama. Deus é amoroso. Pastor, se Deus é amoroso, se Deus tem esse cuidado comigo, por que eu estou nessa situação? Você está nessa situação porque você criou essa situação. Não foi Deus que criou essa situação que você está hoje. É óbvio, tem situação que a própria circunstância acontece. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 que tudo se sucede debaixo do sol, para o ímpio e para o justo. Deus não escolhe, o fulano para sofrer, mas que é o ciclano para sofrer. Não, é a situação. Nós vivemos num mundo de pecado. Vivemos num mundo bombardeando de adultério, fornicação, pedofilia, homossexualismo. E cada vez mais que vai passando os anos, vai se estreitando cada vez mais. E quando você lê o livro de Abacuque, você vai ver que assim estava a nação de Judá. E ele não se conformava com a situação que estava aquela cidade. Ele indagava a Deus, falou: Senhor, você não está vendo? Teve um dia, irmãos, que eu já falei aqui uma vez: Senhor, por que você não perdoa o gabiroto, a Satanás? Já falei isso aqui, Perdoe ele, acaba a guerra, essas coisas todas aí. Vai ser uma semana, tribulosa. Jesus mata ele, acaba com ele, pisa na cabeça dele. Está entendendo? Eu não entendia porque tanta coisa acontece. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de uma tribo aqui no Brasil, de índio, quando nasce uma criança com problema de Down, ou seja, aleijado, eles enterram a criança viva, ainda pisa em cima. Quem já viu isso no YouTube? Eu vi uma reportagem também lá no Malafaia. E a criança fica gemendo. Teve uma criança, um irmãozinho, que da onde ela estava, ela ouviu o gemido do irmão. Ela não conseguiu dormir. Ela acordou, foi lá, desenterrou o irmão, tirou ele, botou no braço, saiu correndo no meio da mata. E o pai atrás: deixa ele aí para morrer. É tanta crueldade que está acontecendo na nossa volta, e nós não conseguimos enxergar. Porque o homem, não falo homem, eu falo homem e mulher, perdeu o afeto, perdeu o amor. É cada um por si, As pessoas pensam em si mesma, em si mesmo. Acabou. Você tem uns problemas, eu tenho o meu. Mas a igreja do Senhor, Deus levantou a igreja dele para fazer a diferença. Amém? Amar aqueles que estão precisando ser amados. Ajudar aqueles que precisam de ajuda. Pastor, mas eu já preguei, eu já anunciei, já falei. Ele não quer nem saber. Vai lá, fale de novo. Se põe. Um dia eu estava evangelizando um casal que vinha no crack. Trouxe ele para a igreja, evangelizei ele. Pregava para ele, firmou um tempo. Ficava direto lá no São José. Eu pegava meu Golf vermelho, aqui para mim, e descia para o São José, orava por ele e por ela. Deu uma decaída e ele não queria vir mais na igreja. Eu vivia lá. Fiquei 1 ano e meio atrás daquele casal. E um dia eu estava indo para lá, eu falei: nunca mais volto aqui. Algo veio assim, falou assim para mim: será que Jesus desistia dessas vidas? Será que ele desistia dessas 2 vidas? Porque eles não estão querendo ir, estão resistindo? Eu falei não. Eu continuei indo lá, pregando para eles. Porque nós deparamos com pessoas, irmãos, que são mais maleáveis e outras são mais difíceis. Quando Paulo escreve essa carta aqui, ele declara a fidelidade e o amor dessa igreja para a obra. Aí você lê a primeira carta ao Coríntios e a segunda carta, você já vê Paulo bravo, porque havia algumas pessoas que estavam maltratando, falando mal e fazendo um motim para destruir, para acabar com o ministério de Paulo. Nós deparamos com esses problemas na empresa, em casa, na rua, com amigos, porque tem pessoas que têm deformidade de caráter. Tem pessoas, irmãos, que estão tão envolvidas na lama, num pecado, que elas saem
Ele sai, se limpa, depois volta para a sujeira de novo. Está igual o porco. Pode dar um banho no porco. Solta ele. Quer viver uma vida de vitória? Quer ser uma pessoa respeitada aonde você for? Quer ser uma pessoa honrada? Quem quer ser aqui? Honre a Jesus. Honre a pessoa que está do teu lado. Por mais que ela não te honre, honre. Porque quem vai honrar você é Cristo. Quem vai abrir porta para você é Cristo. Aqui tem pessoas arrebentadas. Aqui tem pessoas, irmãos, que perdeu a esperança. Vem porque criou um vínculo. E vive, esse ano a tua vida foi mais derrota do que vitória. Por quê? Se você sentar e rever os seus conceitos, e você rever o que você plantou mais incredulidade, mais murmuração, mais dúvida do que você perseverou. Porque a vitória, é óbvio, quem dá a vitória é Cristo. É segundo a sua vontade. Agora, para a tua vida melhorar, para a tua casa melhorar, vai depender de você. Só de você. Há uma diferença de uma pessoa que não conhece e há a diferença daquela pessoa que conhece a palavra. Há o ignorante, há o leigo e aquele que sabe o que é certo e sabe o que é errado. Aqui tem pessoas, você é consciente, você sabe o que é certo, o que é errado. Eu sei porque eu fico praticando aquilo que eu sei que amanhã ou depois vai gerar. A árvore vai nascer e os frutos vai vir. Aleluia. Quando você vê na Bíblia Sagrada, você vai deparar com homens, meninos que preferiram a Cristo do que viver uma vida de pecado. Vou repetir, você pode ser a pessoa mais abençoada dessa cidade. Você pode ser uma pessoa, irmãos, que no teu celeiro nunca vai faltar nenhuma semente. Agora, para acontecer isso, depende de você. Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Você sabe o que a Bíblia diz ali? Que o povo estava longe de Deus, sofrendo. Por quê? Eles estavam adorando a Baal, a Astarote, porque já vinha de um sacerdote ímpio, que era Ofni e Finéias. Olha aqui para mim. E os filisteus estavam oprimindo aquele povo. E o povo não aguentava mais aquela opressão. Não aguentava mais. Pior coisa, irmão, é pressão, não é verdade? No trabalho, alguém está te pressionando. Com a cara feia. Está em duas, metendo pau em você. Está entendendo? Sendo ameaçado. Está entendendo? É coisa terrível. E essa nação vivia sendo ameaçada. Por quê? A nação estava longe de Deus. Longe de Deus. Não tinha rei. Porque nesse tempo era o tempo tempo de teocracia. O que significa teocracia? Era quando o profeta ouvia de Deus, tá? E o profeta falava ao povo. Só que tinha morrido Eli, que era o sacerdote. Tinha morrido os dois filhos de Eli. Agora Samuel estava assumindo o papel de profeta, porque Deus tinha escolhido Samuel. Samuel tinha 12 anos quando Deus se manifestou a Samuel. Deus não vê idade. Deus procura um coração voltado a adorá-lo. Deus busca um coração limpo, que queira verdadeiramente prestar um culto racional a Ele. Um coração que queira verdadeiramente excluir as más amizades, excluir essas pessoas, irmãos, que só chamam você para dar um tapinha na maconha, chamam você para dar um tapinha na cocaína, chamam você final de semana para ir na casa dela, para a festa do cabide, festa do torreio, aleluia, festa do torreio, aleluia, a festinha na pipoca, sai lá, sai fora, não te ama não. As pessoas só vão te valorizar quando você aprender a se respeitar. Quando você aprender a se respeitar, eles vão respeitar você. Aleluia. Não fala com você, é problema deles. Não está nem para você, é problema deles. Se você saber se valorizar, vão comer tudo na tua mão. É sim senhor, sim senhora. É assim que eles vão tratar você. Sabe por quê? Porque você está se dando respeito. Você sabe por que Israel está sendo oprimido? Sabe por quê? Porque você dava respeito. E quando o profeta Samuel chamou o povo, instruiu o povo, fez o sacrifício. Aí, olha o que a Bíblia diz aqui. 1 Samuel 7, versículo 12. Então, tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa
em 100. E chamou seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E você sabe quem foi que ganhou a guerra? Ei, o povo não levantou uma espada ou um escudo. Deus mandou raio, trovão e pedra, destruiu os filisteus e deu vitória para o povo. Quer ser abençoado? Pergunta para o irmão, quer ser abençoado? Seja amigo de Jesus. Eu tenho uma notícia muito triste para dar para você. Quanto mais você for amigo de Jesus, mais inimigo você vai ter. Quanto mais você for amigo de Jesus, menos amigo você vai ter. Quanto mais você estiver próximo da glória, da presença, mais caçado você vai ser. Vou falar assim para você: para, tu tá parecendo uma velha. Você só fala de Bíblia, você só fala de ir para a igreja, você só fala, aleluia, de louvor. Para com isso. O pagodinho é melhor, a cachaçinha é melhor. Você não, melhor é o pão da vida, melhor é a água da vida. Eu lembro quando eu tomava meus vinhozinhos, quando eu não era crente. Você só tem amigo, primeira coisa, quando você tem dinheiro. Nem que você tenha 100 reais naquela noite, você tem amigo. Acabou os 100 reais, eles viram as costas para você e saem fora. Nem se você tiver um fusquinha, se o fusquinha andar, mesmo assim você tem um amigo. Aqueles amigos, né? Porque teve um rapaz aqui, que um certo dia ele namora até hoje com a menina. Aí ele falou assim: vou fazer um teste com essas meninas. Pegou uma perua velha do pai dele. Pegou uma perua velha. Aí foi pegar a namorada. E a namorada tinha chamado as meninas para ir para a avenida. Falou assim: olha, o meu namorado vai vir com um carrão aí, com um carro aí, e nós vamos para a avenida. Aí ele chegou com a perua. Aí quando ele parou com a perua, aí as amigas viu. Falou assim: quem? Eu entrar nessa perua aí, nem a pau. Aí foi vazando: ah, não vou mais não. A outra: não vou mais não. A outra: eu não vou mais. Mas a namoradinha ficou: não, vou com você. Ela entrou na perua, saiu com ele. Ele deu uma volta no quarteirão. Ele parou a perua. Falei: vem cá, não vamos nisso aqui não, nós vamos no outro carro. Foi para outro carro, foi para um Golfe. Ela entrou com ele e saiu, foi passear com ela. As outras, ó, deram linha. Aleluia. Infelizmente o mundo é assim. Você vale o que você tem, mas com Jesus é diferente. Jesus te ama você assim, dessa forma. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 11, 28: venha após mim, vós que estáis cansados, o oprimido, venha após mim, quebrado, duro, falido, arrebentado, que eu vou te abençoar. Eu vou mudar a tua situação, vou mudar o teu quadro e vou abrir a porta para você. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Eu falei outro dia aqui, né? As meninas ficam tudo de aparência. Os caboclos metem um bonelzinho, um carro. Ele paga 800 reais, ganha 600. 200 ele faz vale todo, né? Vale para pagar o carro. Ei, viver uma vida abençoada. Porque quanto mais, meu querido, você se esforça com Cristo, Ele vai abrir as possibilidades para você. Aqui tem pessoas que já têm sofrido muito com essas coisas. E o segredo você, meu querido, hoje é semear. A igreja de Filipe, ela semeou. Porque se você semear, vai chegar um tempo que você vai colher. Eu falo porque eu tenho colhendo aquilo que eu plantei há uns anos atrás. Plantei e não deixei de plantar. Não adianta você plantar agora e depois você não plantar. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, você sabe quantos anos Daniel tinha? 16 anos. 16 anos. E chegando no palácio de Nabucodonosor, ele foi separado. Ele, Azarias, Misael, Sadraque, Misaque, Abednego, ele foi separado porque era jovem inteligente. Foi separado. Pessoal, você vivendo num palácio aonde você tem liberdade de comer o que você quisesse. Você usava roupas boas. Você estava perto da elite, estava perto do rei, estava perto das festas, porque tinha festa direto na casa do rei, tinha vinho, tinha comida. É só você ler em Daniel capítulo 1. Daniel deparou com um mundão. Daniel deparou, irmãos, com coisas finíssias.
fino, coisas finas, comida, roupa, músicas, tantas coisas que eu e você depara todos os dias com isso. Só que ele não se misturou. Ele teve a oportunidade de se misturar. Ele teve a oportunidade, irmão, de negar Cristo. Mas ele não negou a Cristo. Ele não negou o Deus dele. Não. Ele permaneceu fiel a Deus. E Deus honrou. Deus permitiu situações na vida de Daniel para que o nome dele fosse glorificado de um reino pagão lá dentro. Um certo dia o rei deu uma ordem para todos comer carne, beber vinho. E Daniel falou assim: não, o filho que chamou o capitão falou assim: não, seguinte, nós vamos comer só legumes, vamos tomar água. Quando foi se apresentar, o semblante de Daniel, aleluia, era melhor do que o semblante dos outros que comeram a noite inteira e encheram a cara de cachaça. Os outros estavam tudo caído, Daniel em pé, lindo, a presença de Deus. Teve um dia que o rei teve um sonho tremendo, foi aqui, Daniel capítulo 2. O rei teve um sonho, chamou os feiticeiros, os macumbeiros, chamou os cientistas, chamou a todos e falou assim: olha, eu tive um sonho e eu quero que você fale o sonho e me dê a interpretação do sonho. E os feiticeiros, os magos falaram assim: ô rei, mas fala o sonho. É o rei: não, eu tive um sonho, eu quero a interpretação do sonho. Mas eles queriam saber o sonho para dar a interpretação. Deus permitiu um estreito tão grande. E o rei falou assim: ó, vocês estão querendo ganhar tempo, estão querendo me enganar. A partir desse dia, se amanhã não falar o sonho e interpretar ele, vou mandar matar a todos. E Daniel estava nesse meio. O rei não declarou o sonho para aqueles homens. Daniel foi na presença do rei e falou assim: rei, me dá alguns dias, porque eu vou orar ao meu Deus. Eu vou orar ao meu Deus. E aquilo que o meu Deus falar a mim, eu vou falar para o rei. Como é que é? Eu vou orar ao meu Deus. Ei, nunca esqueça, nós temos um Deus. E o nosso Deus não é inconstante, nosso Deus é constante. Salmo 127. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia aqueles que guardam. Eu quero que você entenda, para você ter uma vida abençoada, você que tem que estar na presença dele, debaixo da mão dele, andando com ele, respirando Deus, querendo Jesus, aleluia. Aí Deus vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida. Não se anda longe de Deus. Daniel andava bem pertinho de Deus. Quando Daniel foi orar, Deus se revelou a Daniel. Daniel, o sonho é esse, e a interpretação é essa. Você sabe o que a Bíblia diz de Daniel? Daniel capítulo 2, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Ele muda os tempos, as horas. Ele remove reis, estabelece rei. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece que está nas trevas, e com ele mora a luz. Deus dos meus pais, eu te louvo, celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que? Pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Deus revelou para Daniel. Daniel agradeceu: Deus, te louvo. Amanhã eu creio no milagre, porque tudo tem que ser na vontade dele. Se for da vontade dele, amanhã eu vou estar na bênção aqui, nós, não é verdade? Tudo tem que ser na vontade dele. O rei fez um decreto para morrer todo mundo. Mas a diferença é que Daniel era um homem abençoado. Daniel tinha intimidade com Deus. Sabe o que está faltando para vocês? Você ter uma vida diária com Deus. Da mesma forma que você levanta de manhã, toma o seu cafezinho, você vai trabalhar, aí depois você vai ter meio-dia, você para almoçar, aí depois tem o café da tarde, você tomar, chega você, janta, vai dormir. Assim você tem que estar na presença de Deus. Porque se você estiver assim na presença de Deus, você vai evitar muita coisa. Você sabe por que você está angustiado? Você sabe por que você está aí aflito, aflita? Isso é falta de falar com Ele.
Isso é falta de ter intimidade com Ele. Você sabe por que a sua vida material está apertada desse jeito? Porque você não pratica a Bíblia, você não exerce a Bíblia. Porque se você exercer, a Bíblia diz que Ele abriria a janela do céu. Então comece a fazer o que a Bíblia manda. Comece a plantar, comece a devolver. E você vai ver que você vai ser uma pessoa abençoada. Exerça! É muito fácil eu vir aqui, glória a Deus, aleluia, e não exercer, meu irmão. A Bíblia diz em Tiago 2,17: a fé sem obra é morta. Ou seja, eu tenho minha fé, mas tem a obra para fazer. Porque se eu tenho fé e eu pratico, as coisas vão acontecer. Está faltando você exercer. Aleluia. Vou dar um exemplo aqui. Quando você não é cristão, você tem o seu santinho e não faltava a vela no altar dele. Acabou a vela, pum, pum. Quanto você gastava de vela por mês mesmo? Hã? E a pinguinha que dava lá para o Zé Pilinta lá? A pinguinha que não faltava para ele. Fala para mim. O secou, ele bebeu. Toma, febre! Safado. Hã? E os rituais? Nos passos. Deus. Hã? É dólar na carteira. É a ruta, sei lá. Praticava. Estava ali, ó. Meu Deus, não vi a hora. E por quê? Agora que eu conheço a verdade, conheço Cristo, que a Bíblia diz que Ele é a porta. A Bíblia diz em Mateus 7, versículos 7 e 8: pedi, dá-se-vos-á, que bate a porta, abre. Se eu sei de tudo isso, porque eu não pratico? Porque eu fico resistindo a Cristo? Eu chego arrebentado, chego desempregado, chego ameaçado, falido, chego aqui, Deus restaura, simplesmente eu viro as costas e vou embora. Por que não ficar com Cristo? Hein? Por que não ter só uma pessoa do meu lado? Eu tenho que ter duas, três. Eu tenho um aqui, outro no São João, outro no São Pedro. Enquanto, vou repetir, você está aqui, enquanto você não se dá o valor, só vão passar na sua vida. Vai passar 1000. Vai passar 1000 na sua vida. O João, o Pedro, o Carlos, o José, o seu quê, 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 o seu quê. Sabe por quê? Porque você não tem vivido essa palavra aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre lá todas as suas. Alessandro, é Ele que faz. Pastor, qual o segredo, pastor? O segredo aqui, crente, ó. Você sabe o que é isso aqui? Apesar que não dá, né, meu Deus? Ó o segredo. Irmão, para fazer isso aqui tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer isso aqui. Tem que ter um espírito quebrantado. Tem que ser humilde. Porque soberbo, ele não consegue descer. O soberbo, ele não consegue. Aleluia, Pai, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Porque quando você descer na presença dele, Senhor, sem nada, Pai, eu não tenho nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor está na minha vida. Se eu tenho alguma coisa, é porque a tua mão tem me alcançado e me abençoado. Aleluia! É muito fácil eu falar. É muito fácil você faça isso. É assim. Pratique você. Não fique olhando para os outros. Faça você. Aleluia! A Bíblia dá o direito de você chegar lá, aconselhar aquela pessoa que está no buraco. Vem cá, Deus te ama. Ele vai mudar a sua situação. Você conhece pessoas que precisam de uma palavra. Ela vai nela assim, você vai sair dessa. Aleluia, pastor, mas eu errei, estou arrebentado, não sei o que fazer. Eu tenho uma solução. Cristo é a sua solução. Cristo é a sua vitória. Cristo, Ele é um milagre. Se você for a Ele, jamais Ele vai deixar você ir com fome. Jamais Ele vai deixar você doente. Jamais Ele vai te abandonar. Ele vai te acolher. Venha, pois me você está descansado. Venha! Aleluia. Aleluia. Jamais chega a Jesus com arrogância. Você sabe por quê? Quando você vai ao altar, a Bíblia diz que Ele não sonda. É Bíblia. Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que esquadrilho os corações. Quando você vai prestar um culto a Ele, Ele vem aqui em você, ó. Ele entra aqui dentro. Ele te sonda. O louvor da Aline Barro, né? Sonda-me, Senhor, porque Tu me conheces.
Perdoe. Você não conseguiu liberar perdão ainda. Tu tá com raiva aí. Se você puder, você voa, pega, dá uns burros, pega no cabelo. Ai! Te mata! É verdade. Dá um kickbox, pega um pau. Vai adiantar? Fala para o teu irmão, Deus te sonda. Ele não ouviu, fala para ele, Deus te sonda. Fala para ele nessa quarta-feira da vitória. Fala assim, Deus tem vitória para você. Só depende de você. A vitória só está dependendo de você, porque Deus já liberou. Deus já liberou, pessoal, a Bíblia já liberou. Ele já liberou. A Bíblia diz que a janela do céu, ou seja, o céu tem janelas. Amém? O céu tem janela. E o prazer de Deus é abençoar a sua igreja. O prazer de Deus, irmão, é dar mesmo. Aleluia. Oh, glória! Eu vou te provar na Bíblia. E quando você está com Deus, quando você é amigo de Cristo, você só vai ser uma pessoa abençoada. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar uma família abençoada, Deus vai fazer tudo isso. Não adianta você ficar correndo atrás. Deus sabe que você precisa de uma família, Deus sabe que você precisa. Pastor, qual é o segredo? Firmar com Ele. Não adianta você ficar aí passando à frente de Jeová, porque Deus falou. Que Deus falou o quê, rapaz? Você acha que Deus fala toda hora, é? Você vê na Bíblia, quando Deus fala bem pouquinho. Você tem que esperar no Senhor. Amém? Porque quando vier, vai ser de Deus, vai te amar, vai te respeitar. Vai chamar você de princesa, de I love you. E quando ele sair da sua casa, ele vai para casa, não vai ficar com a outra. Quer ser abençoado? Ontem terça-feira eu ouvi uma coisa que eu fiquei estarrecido. Falei, não acredito. O pastor falou algo para mim que eu não acreditei. As pessoas acham que Deus é cego. Fica praticando pecado à vontade. Jeová de olho em cima. Jeová tem câmera em todo lado. Aonde você for, tem uma câmera. Aonde você for. Se você vai no banco, Jeová está te vendo. Se você estiver no trânsito, Ele está te vendo. Se você está em cima da sua moto, Ele está te vendo. Hoje eu fui com o presbítero Tiago no cartório. Entrei, paguei um negócio a sair. Aí o presbítero, pastor, você viu que eu falei, o quê? Poxa, não viu, pastor? Aonde a gente entrou, você viu o tanto de câmera que tem no cartório? Eu falei, não vi nada. Entrei, paguei e saí fora. Assim é Jeová. Aonde você vai, está lá a câmera de Jeová. Ele vê a hora que você sai da sua casa, a hora que você chega no trabalho, a hora que você sai. Eles veem a semana, os final de semana. Tá assim a câmera, ó. Quer ser abençoado? Plante bênção. Plante alegria. Plante fé. Plante longanimidade. Plante bondade. Plante. Pastor, estou sendo ferida, mas ame. Perdoe. Entenda. Pastor, olha, estou destruída. Me abandonaram. Esqueceram de mim. Eu não aguento mais a situação. Fale com Ele. Ele te entende. Eu não posso entender. Às vezes tem situações aqui que até mesmo não sei nem aconselhar, não sei nem o que falar, porque tem situações que é terrível. Mas Ele entende. Ele vai te direcionar o caminho certo que você deve fazer. Aleluia. Porque Deus, do seu tesouro, Ele vai dar o melhor para você. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para os seus filhos. Está entendendo? Deus honrou Daniel numa corte pagã. Deus honrou esse menino, tinha 16 anos. Com 96 anos, Daniel ainda era a cabeça daquele lugar. Você sabe por quê? Porque Daniel temia Deus. Daniel sabia quem era Deus. Daniel sabia aquele que ele buscava. Deus falava, Deus respondia. Daniel falava, Deus respondia. Daniel perguntava, Deus falava. Daniel pedia opinião e Deus assinava embaixo. Sabe por quê? Porque tinha amizade, ele tinha vínculo, ele tinha, irmão, intimidade com Deus. É isso que nós precisamos nesse século. Precisamos, irmão, de intimidade com Ele. Ei, o mesmo Deus que falou com Daniel é o mesmo que está aqui nessa noite. O mesmo Senhor que deu o livramento para ele naquela corte é o mesmo livramento que Ele vai operar na tua vida. Ele vai fazer milagre na tua vida, crente. Tu acha
não tem jeito. Você não tem aonde inclinar a tua cabeça. Você não sabe o que você vai fazer. Se você entregar a tua vida a Cristo, Cristo vai dirigir por você. O que faz é Deus. Agora, se você ficar do jeito que você está aí, um dia você é crente, outro dia você não é. Outro dia você está com Ele, outro dia você não está com Ele. Fala para o teu irmão, decida o que você quer. Deus está esperando uma decisão tua, porque Ele quer te abençoar. Fala para Ele, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Ele não ouviu, mas assim, Deus quer te abençoar. Aleluia. Pessoal, quando você vai ver dois exemplos, Davi e José. Olha as situações que esses dois estavam. Os dois tinham 18 anos. Quando Deus escolheu a Davi, você sabe onde Davi estava? Aonde? Davi era um adorador. Quando você lê os salmos de Davi para você ver. Pegava a sua harpa. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, Davi ia lá com sua harpa e adorava ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Era um adorador. Davi não adorava a Cristo por conveniência. Davi, ele foi ensinado por seus pais que Deus era o verdadeiro Deus, que Deus ouvia e Deus falava. Davi tinha 17 anos. 17 anos Davi tinha. Deus não veio idade, vou repetir. Deus procura pessoas que queiram fazer. Vou repetir, o segredo de ser rico é exercer aquilo que Deus entregou na mão de vocês. Meu querido, se a partir de hoje você começar a exercer, a fazer o que Cristo entregou nas suas mãos para você fazer, vocês vão prosperar. Vocês vão prosperar, você não tem ideia. Vocês vão ser respeitados onde vocês for. Vocês vão ser respeitados no seu trabalho. Vocês vão ser respeitados na sua família, tá? No dia de domingo, quando você chegar lá, as pessoas vão ficar assim, ó. Aleluia. Você vai entrar, as pessoas vão ver Cristo nas tuas vidas. Aleluia. Vão estar até com medo de você, aspa, né? Aleluia. Porque a santidade vai ser tanta, meu irmão, que eles vão ter até receio de estar conversando com você. Sabe por quê, meu irmão? Que faz isso é Cristo. É Cristo que faz isso, entenda. Para, meu irmão, de viver uma vida de inconstância. Para de viver uma vida de mentira. Um dia você quer, outro dia você não quer. Não, meu irmão, é Cristo 100%. Se você colocar Cristo 100% na tua vida, não vai faltar nada para você. Nada! 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 Alguns aqui estão sofrendo porque você não decidiu ainda se você quer morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu não estou plantando para essa vida só. Eu estou plantando para morar com Ele. É por isso que nós temos que se policiar. Nós estamos plantando para morar com Ele. Esse mundo engana. Esse mundo brilha. Muita coisa. Seus olhinhos, ó. Seus olhinhos. Ai, beleza. Isso que brilha é podre por trás. É podre. Essa sociedade que você quer tanto entrar é podre. Rola todo tipo de porcaria. Deus está mostrando o caminho da tua prosperidade. Davi tocava a harpa e os demônios que estavam em Saul saía. Louvava o Senhor. Louvava. Ei, louve a Ele. Adora Ele no teu trabalho. Adora Ele na sua moto. Adora Ele no seu carro. Ei, não fique tocando pagode no seu carro não. Não faz isso não. Põe um louvor. Põe o Fernandinho diante do trono. Não fique com essas porcaria não. Não coloque música na tua casa. Não fica atrás de Satanás não, que aqueles poderes estão um fio do cão, rapaz. Não, mas coloque louvor para adorar o Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque Ele é digno. Aleluia. Mas Senhor, eu vou te levar. Aí você põe um Fernandinho aí, uma nova história. Você coloca ali uma Fernanda Brum. Aí você ouve, você se deleita. É melhor que ouvir essas porcarias. Porque quando você estava na lama, meu irmão, aleluia, não estava nem aí para você. Nem ninguém conhece, rapaz. Quer ter uma vida abençoada? Adora a Cristo. Não pode adorar. Não adora a Jesus aqui. Adorar aqui é fácil.
Adore no seu trabalho, quando você estiver com o seu celular no ouvido, ouvindo louvor. Não música mudana. Pá, se quer, eu vou pegar, é o seguinte, é hoje, eu vou matar. Pá, é com nós mesmo. Olha a parada aí, mano. Seguinte, olha, vamos pegar ali na boca. Vamos pegar aí uma maconha, uma cocaína. Pá, oh, é nós mesmo. Seguinte, pá, sei o que. Sai fora, rapaz. Aleluia. Não perca tempo com essa porcaria, não. Aleluia. Vai adorar o Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore. Não se contamine com essa porcaria, não. Depois você está todo acelerado, né? Acelerado. É hoje, né? Todo o tempo louve o Senhor. Quer ser abençoado? Tu vai estar lá no trabalho, você vai estar lá louvando. Vão ficar cheio de calma, não esquenta não. Aleluia. Não há Deus maior, melhor. Oxente. Adore a Ele. Adore. Imensas lutas aí, adore a Ele. Quer ser abençoado? Adore. Deus, Ele vai dar o melhor para você. Vai dar a melhor roupa para você. Vai dar o carro dos seus sonhos, a casa. Pastor, se Ele não me der nada disso, Ele permanece sendo Deus. Ele permanece sendo Deus. Eu não estou com Deus porque Deus pode me dar carro, cara. Não estou com Deus porque Deus pode me dar mansão. Não, eu estou com Ele porque eu amo Ele. Eu tenho o prazer de estar com Ele. Aleluia, porque o melhor que está por vir. O melhor que está por vir, que é a trombeta. Quando soar, nós vamos se encontrar com Ele, Elias. Adorar Ele, Elias. Vamos se encontrar com Ele lá. E o banquete vai estar preparado. E tem mais. Você sabe quem vai servir você? Quem vai servir é Ele. É Jesus que vai servir você. É Jesus que vai servir você. É Jesus que vai te servir. É Ele. É Ele. Tem uma pessoa que falou assim: poxa, por que eu vim hoje aqui? Se eu soubesse, eu não viria. Você vê porque Ele te ama. Ele ama tanto você que você vê hoje. Porque você está numa draga, você está numa situação terrível. E hoje, Ele dá mais uma oportunidade. Ele está estendendo a mão para você. Vem. Vem que eu quero tirar você da lama. Vem que eu quero tirar você do pecado. Vem que eu quero tirar você dessa desgraça que você tem vivido. Vem, eu vou te libertar. Eu vou te libertar, vou abrir a porta para você, eu vou te exaltar. E eles vão ver que tem um Deus que ama, um Deus que honra, um Deus que abre. Um Deus, meu irmão, que marcou um encontro contigo aqui na quarta-feira da vitória, José Caetano Ruas. Hoje você vai sair daqui abençoada. Hoje não vai travar as pernas. Hoje, o Deus selou a tua vitória, a tua bênção. Alabandara sobandara canarácia. Aleluia! Abra tua mão, só depende de você. Ele não entendeu, eu falei, só depende de você. Ah, sim, tem solução. Fala, tem solução para a sua vida. Você sabe por que você não morreu, Fabrício? Porque Ele te ama. Os caras planejou te matar, assumir com você. A sua família não ia ver nem teu corpo. O seu corpo ia virar pó. Eu olho para você, Fabrício, eu vi sabe o que Deus está me mostrando assim? Aqui. Um terreno baldio, pneu. Ia fazer você de um churrasquinho queimadinho. Tu tá no limite. Satanás já foi 1000 vezes lá. Falei assim, olha, não tem jeito, deixa eu matar ele. Deixa eu levar ele pro inferno comigo. Rabanda sépia daravácia. Você veio hoje aqui não porque te convidaram. O Espírito Santo trouxe você aqui. E ele manda falar para você. Ou você entra ou você morre. Porque estão querendo matar você. Ó, já estão por aqui já, ó. Sabe por que já não acabaram contigo? Porque Jeová, a mão de Jeová, a mão do Todo-Poderoso tem guardado a sua vida. Aleluia! Ei, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as suas necessidades. Quer ser abençoado? Pare de falar palavrão. A sua boca é um sepulcro caiado. Só essas palavrão. Xinga. É PP. É haha. É dadá. Tá de parabéns. Você fica só atraindo o cão para tua casa. A tua casa é você mesmo. Quando você for abrir tua boca, se policie. Fala, oh glória, aleluia. Oh Deus. A
tua boca é altar do Senhor. A tua boca é altar do Senhor. Aleluia. Deus vai mudar a sua vida, a sua família. Não sai. Deus vai te honrar naquele lugar. Você vai ter para ajudar os outros. Amém? Eu olho para você, eu vejo um papel, e esse papel você assinando. Deus me mostra você fazendo faculdade. Se prepara, porque Deus vai te honrar. Vai te honrar, Jeová. Mas quando Deus te honrar, não vire as costas para Ele. Porque, jovem, se você permanecer com Cristo, você vai ser uma pessoa próspera, abençoada. Em nome de Jesus. Se põe em pé. Aleluia. Segundo as suas riquezas, Deus tem muito mais a fazer. Oh, glória.